Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa, e reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar, nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. Mas não conseguindo chegar até Jesus por causa da multidão, abriram então o teto, bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Por essa abertura desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados refletiam em seus corações: como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo que eles estavam pensando no seu íntimo e disse: Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo: nunca vimos uma coisa assim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, Jesus veio para salvar a humanidade. Esta salvação que Ele conquistou para nós por meio de sua Páscoa de morte e ressurreição. Por meio dessa Páscoa, Jesus estabeleceu uma nova e eterna aliança, libertando-nos da condenação do pecado, libertando-nos da condenação do mal e reconciliando-nos com Deus. É por isso que nós ouvimos no Evangelho de hoje: Ele concedeu perdão dos pecados daquele paralítico. Porque Ele veio para isso, nos reconciliar com Deus, nos conduzir à comunhão de amor com Deus. Essa comunhão de amor com Deus, que o autor da carta aos Hebreus, como nós ouvimos na primeira leitura, ele chama de repouso de Deus, aconchego de Deus. Quando a gente vê aquela linda imagem da criança, do bebê que dorme no seio de sua mãe, nos braços de sua mãe, aquele aconchego gostoso. A criança está completamente entregue, porque se sente segura, porque se sente amada, está no aconchego. É esse o repouso de Deus
do qual nos fala o livro do autor, o autor do livro da Carta aos Hebreus, como nós ouvimos na primeira leitura. Essa comunhão de amor com Deus que Jesus nos concedeu por sua Páscoa de morte e ressurreição. No entanto, é muito bonito percebermos no Evangelho de hoje que Jesus, Ele concedeu àquele paralítico o perdão dos seus pecados, considerando a fé daqueles homens que carregavam a maca onde estava o paralítico. Olha o que diz o evangelista São Marcos, vendo toda aquela cena, os homens abrindo o teto da casa onde estava Jesus. Imaginem todo o esforço de descer uma maca com um paralítico diante de Jesus. Imaginem todo o esforço daqueles homens, mas um esforço movido pela fé. Tanto assim que o evangelista São Marcos diz: quando Jesus viu a fé daqueles homens, ele disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Certamente aquele paralítico tinha no seu coração um arrependimento profundo, uma confiança profunda no poder da misericórdia de Deus, no poder da misericórdia de Jesus. Mas Jesus levou em consideração a fé dos homens que carregavam aquele paralítico. É para nós acreditarmos, irmãos e irmãs, na força que tem a oração de intercessão. É para nós acreditarmos na força que tem a oração de um pai, a oração de uma mãe, a oração de irmãos e irmãs na fé, que pedem a nosso Senhor a graça da conversão, que suplicam a nosso Senhor a graça da manifestação do seu poder de misericórdia na vida de tantos irmãos e irmãs. Intercessão pela conversão dos corações. Jesus leva isso em consideração, porque Ele quer salvar, porque Ele quer libertar as pessoas da condenação do mal, da condenação do pecado, e levá-las ao repouso de Deus, e levá-las ao aconchego do amor salvífico de Deus, e levar as pessoas à comunhão do amor eterno de Deus. Por isso, ao invés de lamentarmos os pecados alheios, ao invés de murmurarmos em relação aos pecados dos outros, por que não rezar? Por que não orar com fé? Por que não pedir a nosso Senhor, como fizeram aqueles ajudantes, aqueles irmãos que levavam o paralítico na maca? Por que não fazer esse gesto de confiança no poder da misericórdia de nosso Senhor, de modo a interceder por aqueles que estão paralisados pelo pecado, por aqueles que estão paralisados por causa da injustiça, da imoralidade, de uma vida de mentiras, de uma vida de violência, corações que estão comprometidos com o desrespeito à dignidade do semelhante. Ao invés de lamentarmos, ao invés de reclamarmos, ao invés de ficarmos falando mal das pessoas, ao invés de fofocarmos, por que não suplicar a nosso Senhor para que aquele irmão, para que aquela irmã que jaz no pecado possa se converter a Deus? É claro, existe uma graça
que todos nós devemos pedir a Deus, que é a graça da perseverança final na caminhada de fé, na busca de viver com fidelidade o discipulado de Jesus, procurando no nosso dia a dia viver o testemunho da fé e colocar em prática os mandamentos ensinados por Jesus. Nós, irmãos e irmãs, somos chamados à fidelidade, somos chamados à perseverança. E é um alerta que o autor da carta aos Hebreus nos faz na primeira leitura. Olha o que ele diz: irmãos, tenhamos cuidado, enquanto nos é oferecida a oportunidade de entrar no repouso de Deus, não aconteça que alguém de vós fique para trás. Também nós, como eles, recebemos uma boa nova. E aqui ele está fazendo referência ao povo de Israel, a quantos do povo de Israel que infelizmente se fecharam à proclamação da boa nova, mas a proclamação da palavra de nada lhes adiantou, por não ter sido acompanhada da fé naqueles que a tinham ouvido. Tenhamos cuidado, irmãos. Tenhamos cuidado, irmãs. Enquanto nos é oferecida a oportunidade de entrar no repouso de Deus, de entrar na comunhão de amor com Deus, nós não podemos, depois de anos de caminhada, nós não podemos nos perder. Quantos irmãos e irmãs que infelizmente, depois de um tempo de caminhada de fé, retomam a vida velha, a vida do homem velho, da mulher velha, e com mais agressividade, com mais imoralidade, do tempo enquanto ela não conhecia a fé, com mais imoralidade do tempo enquanto ela não conhecia o nome de Jesus. Que coisa vergonhosa! Que coisa impressionante! A pessoa volta para o vômito de uma vida de pecado, de uma vida de imoralidade, de injustiça, de corrupção, depois de anos de caminhada de fé. Perseverança final, custe o que custar, perseverança final, é o que nós precisamos pedir ao nosso Deus. Tenhamos cuidado, irmãos, enquanto nos é oferecida a oportunidade de entrar no repouso de Deus. Desse repouso, nós já experimentamos pela graça da nossa comunhão com o mistério pascal de Cristo. Mas estejamos atentos, porque a comunhão eterna se dará depois, quando nós passarmos deste mundo para a glória de Deus. Até lá é combate espiritual. Até lá, tenhamos cuidado. Não podemos ficar para trás e não podemos deixar os nossos irmãos para trás. Não é uma questão só de preocupação da própria fidelidade, da própria perseverança final. Eu preciso também carregar a cruz dos meus irmãos. E por isso, a intercessão, a oração, a correção fraterna, as manifestações de amor fraterno, para que nós possamos carregar essa maca juntos, como igreja, como comunidade cristã, carregar essa maca e levar diante de nosso Senhor tantos irmãos e irmãs paralisados pelo pecado, irmãos e irmãs que voltaram à lama, que voltaram ao vômito de uma vida velha, de uma vida sem Deus, achando que são de Deus, quando na realidade estão comprometidos com o pecado. Peçamos a Deus, irmãos e irmãs, essa graça da purificação, da conversão dos nossos corações. Sei que nós estamos vivendo tempos difíceis, onde inclusive tem sido difícil nós nos aproximarmos do sacramento da penitência, mas nosso Senhor Jesus
aquele que veio para nos perdoar os pecados, Ele concedeu também o poder de perdoar os pecados à Santa Igreja, ao seu corpo místico, aos ministros ordenados, para que também nós nos reconciliemos com Deus e nos reconciliemos com a Igreja por meio do sacramento da penitência. Se assim for necessário, busquemos, irmãos, mas de todos os modos, suplicando o perdão de Deus, a graça de um coração reconciliado com Ele, que também nós possamos interceder por tantos irmãos e irmãs, para que eles, conosco, entrem no repouso de Deus.